Ei, Psyu, rapidinho. Você já conhece o nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. É, arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura aqui e vamos falar sobre Floor Malted, vamos falar sobre malte feito no chão. E estamos aqui com o Gustavo Simone da Koala Sun Brew. Por favor, Gustavo, te apresenta pro pessoal, quem não te conhece ainda. Opa, tudo bem? Todo mundo que tá ouvindo aí. Eu sou o Gustavo, fundador, sócio e o Master Brewer da KSB, Koala Sun Brew, em Minas Gerais. E a gente vem produzindo cerveja desde 2011 aqui, na mesma planta. Produzimos vários estilos, a gente gosta muito de IPA, de lúpulos em flor. A gente gosta muito de lagers de diversos estilos. Sours de barril, de acidificação lenta com cultura mista. E uma das nossas maiores paixões, que ela vem crescendo cada vez mais, são as reconstruções históricas. São cervejas que trazem essa carga de conteúdo que a gente bebe, mas também vive essa experiência aí de teletransportar para outros lugares e outras épocas. Isso está só crescendo com a gente. E também cervejas de ABV baixo. É algo que está crescendo muito aqui dentro do nosso portfólio, do nosso trabalho. A gente vem se encantando com isso a cada dia mais. Duas coisas que têm sido também meu objeto de consumo e de estudo. Lagers são a minha paixão eterna, principalmente lagers defumadas. E também cervejas de baixo teor alcoólico, porque chega um momento que cerveja forte já não aguenta mais o organismo, né? A idade chega. A idade chega. Mas, Gustavo, nós estamos aqui com pessoas da nossa mais alta estima, que são os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios em nos apoiar. Hoje mesmo teve sorteio para 2 pessoas. Tem sorteios de equipamentos, livros, merchans exclusivos, participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cerveja. Tivemos o kit da Stannis, que nós terminamos, logo já vai estar definido o próximo kit. Mas se você quiser comprar cerveja da Stannis, você pode entrar no site stannis.com com 2 N's e usar o cupom BFL12 para ganhar 12% de desconto em qualquer produto. E se você quiser ter acesso a tudo isso, faça como Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Lucas Aguiar Simões, André Legalé, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Alberto Poetevan, Wellington de Oliveira Ferreira, Cíntia Alcaua, Ricardo Peixoto Gonçalves, Alan George, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo e Thiago Fernando Dias, e um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é o apoia.se/abraçagem-forte. O link tá no post. E eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre uma camiseta que conquistou a minha preferência. As camisetas da Insider. O rolê é diferenciado. Veste bem, não amassa, não desbota, e para nós que passamos horas na frente de uma panela quente, suando horrores, ela tem uma tecnologia anti-odor e dá uma sensação de frescor, o tal do conforto térmico. A sensação que eu tenho é que seria possível sair de uma abraçagem pronto para aquele passeio em família, para dar aquele rolezinho. Como vocês já sabem, eu tô sempre curioso para saber, sobre essas informações, e fui atrás de entender o que tem por trás dessa Tech T-shirt. E ela parece coisa de ficção científica mesmo. É como se fosse o ápice tecnológico da camiseta do dia a dia. Tecido exclusivo e modelagem perfeita para juntar conforto e vestir naquele grau.
corre no site da Insider e compra as tuas usando o cupom Braçagem Forte. Boas braçagens! Bom, o Koala já deu uma introdução, né, sobre e eu também já falei sobre o que a gente vai falar, mas a gente vai falar bem técnico sobre um ingrediente muito específico e que vai muito de encontro às cervejas históricas, que é o floor malted, né, que é um tipo de malte diferente, um tipo de malte que passa por um processo diferente e que, basicamente, vamos nos aprofundar por que ele é diferente, de onde que ele vem, por que se usa, onde é que são os melhores casos. Inclusive, quero descobrir com o Gustavo como que ele é usado dentro da Koala. Mas, se você quiser saber mais sobre a Koala Sunbrew e o Gustavo, eu recomendo também que você escute o episódio 230 do Surra de Lupo. Lá, o Gustavo vai falar sobre ele e sobre os seus empreendimentos. Aqui, a gente vai falar sobre Floor Malted. Gustavo, vamos lá. Primeiramente, o que é o tal do Floor Malted, né? O que é esse malte de piso, de assoalho? O que é isso pra gente? É uma ótima pergunta e é por aí que a gente começa. O floor malting, né, o processo, na verdade não é uma marca, não é um tipo, não é uma variedade, um DNA. É um método tradicional de maltagem onde os grãos de cevada eles são germinados em camadas mais baixas, finas, né, no chão e geralmente galpões que têm a temperatura e umidade controlada. É um processo tradicional, mais antigo, que era usado antes do processo mais vigente atualmente, que é a maltagem nos tambores, nos silos, né? E esse processo, ele é semi-manual ou manual totalmente, né? Isso significa que o malte ele é tratado por um profissional com pás, virando ele ao longo do dia, ou com uma espécie de um tratorzinho assim que vai virando ele e tem alguém que sempre vai comandando ele. E esse malte ele é conhecido por ele trazer um perfil sensorial único, né? Um pouco mais rústico, um pouco mais com mais camadas, um pouco mais floral. Ele é conhecido por preservar vários compostos aromáticos e trazer várias características, né? Então, ele é um processo que ele pode ser aplicado em diversos maltes diferentes. Eu tenho muito contato na Tchequia, de processo de produção, estilo, de cervejarias e tudo mais, de maltarias lá. Então, é uma região onde se usa esse processo. Ele diminuiu bastante ao longo dos anos e agora deu uma certa retomada com essa fatia artesanal que está buscando coisas tradicionais, assim. Ele não é um processo exclusivo nem da Tchequia, nem da Alemanha. A gente encontra na Inglaterra, por exemplo. Sim. Então a gente tem vários tipos de malte. Então acho que a primeira coisa mais legal de se falar é que dentro desse processo a gente tem regiões diferentes, momentos históricos diferentes e DNAs de grãos diferentes sendo processados por esse método. Perfeito. Pra gente entender um pouco, faz bastante sentido, porque esse processo, né, desde que começou a malteação, já teve várias maneiras de fazer o malte, principalmente de secar o malte. Mas aqui a gente tá falando de um processo inicial diferente, né? Ele inicia de forma diferente, mas depois, durante a secagem, ele é mais parecido com um processo mais mecanizado ou mais moderno, certo? Talvez ele seja mais, essa etapa final seja mais próximo do que o que a gente tem hoje em maltes de malteação de silo, de tambor, mas ainda assim existem algumas diferenças na tratativa. Principalmente nesse processo mais artesanal, é um pouco mais lento, esses secadores são um pouco mais sutis, né? E aí, mais uma vez, eu não tive a oportunidade ainda de ver pessoalmente isso na Inglaterra, por exemplo, para ver como que é a diferença. Na Tchequia, eles são muito antigos ainda, são maquinários bem antigos, eles preservam bastante essa parte histórica. Então, assim, apesar de ser similar ao que se faz nessa etapa final do processo, ainda é um pouco diferente, né? Então, recapitulando, já que você comentou nesse ponto, para quem não sabe como que é o processo do início ao fim, eu vou falar um pouco das etapas, de forma bem breve, bem objetiva também, para a gente não ficar muito técnico. A primeira etapa é o steeping, é onde a gente vai embebedar essa cevada na água por alguns dias, né? Esse processo ele vai ativar as enzimas da cevada e vai dar início à germinação.
que já é a etapa 2 do processo, que esses grãos são espalhados no chão, que é aí que vem esse termo, né, de floor malted, né, germinado no chão. E durante essa etapa, esses grãos eles têm que ser virados algumas vezes ao dia para que eles não atinjam temperaturas muito altas, para que eles ventilem da maneira correta. E quando a gente fala de floor malting nesse processo e os processos tradicionais de tambor hoje em dia, a gente tem uma diferença muito grande, não só porque eles estão espalhados no chão, é uma camada mais baixa, né, de 10 a 15, uns 15 centímetros, mais ou menos, ao passo que quando a gente está num silo, num tambor, a gente tem uma camada, uma coluna muito maior, com peso, onde isso esquenta em temperaturas diferentes, volatiliza compostos numa vigorosidade mais forte, né? Mas também a gente tem o acompanhamento do profissional ali, bem pertinho, a pessoa coloca a mão, tá quente, vamos virar, é um negócio muito artesanal mesmo, sabe? É bem legal essa parte, assim, porque não é só assim, o controle de temperatura, você tem um profissional ali e vai passando esse conhecimento de gerações para gerações, então você tem um acompanhamento muito próximo, muito humano, assim, bem artesanal mesmo, né? Então aí a gente falou sobre a etapa 2. É o artesanal ao pé da letra, né? Ao pé da letra. E assim, e a gente vê esses salões, eles são muito... Como é que eu vou colocar? Eles são antigos, assim, aquele piso do material que aqui no Brasil a gente chama de granilite, que é um piso bem comum em escolas, assim. Então é uma construção que lembra muito construções nossas brasileiras do século passado, pela influência que a gente teve, né, da Europa e tudo mais. Então são galpões, assim, antigos com esse piso de granilite, lembra muito esse piso de escola, assim, que é aquele piso lisinho, assim, aquele cimento que tem umas pedrinhas, assim, pequenas, não sei se você sabe o que é. Sim, uns ladrilhozinhos, assim, né? Isso, exato. Então a gente falou dessa etapa 2, que é a germinação, né? E depois a gente passa para o kilning, que é a secagem desse malte, né? E aí, como eu te disse, a secagem desses maltes floor, ou melhor dizendo, como eu posso afirmar de viver pessoalmente, de ver na minha frente, na Tchequia, são tambores mais antigos, eles fazem um processo um pouco mais lento, mas é mais similar ao que se tem hoje nos maltes atuais também. Então eu dividiria o processo nessas 3 etapas, né? O steeping, que é umedecer, a germinação, e o kilning, que é a secagem dele, né? Mas eu acho que aqui importante também, só algumas questões históricas bem interessantes, que muitas vezes são mitos, né? Algumas cervejarias, melhor dizendo, maltarias, dizem que só pode usar ladrilhos fabricados na cidade bávara de Solnhofen. Isso eu achei bem interessante. Uhum, sim. Porque, segundo o ladrilho, ele tem um nível de dispersão de calor, sim, de absorção de umidade perfeito para a construção do perfil, né, que está se buscando para esse malte. E também que esse processo, ele é, como tu falou, né, ele é mais longo, é geralmente o dobro do tempo de secagem do que um malte normal, embora que a temperatura é mais baixa, né? Sim, é um processo mais lento, mais sutil, e isso colabora também para a gente ter uma retenção de aromáticos nesse grão, o que vai trazer essa complexidade de notas que a gente não encontra nos outros grãos e que vão também trabalhar de acordo com a genética do grão. E lá na frente com o processo que esse grão vai sofrer para ser transformado na bebida que ele vai ser transformado, na cerveja específica, né, no estilo. Então é uma rede, na verdade, é uma cadeia, né? Não para por aí, um elemento que vai interligando no outro, né? Eu acho isso muito importante, porque quando a gente fala de formação de, por exemplo, mestre cervejeiro na TUM, por exemplo, em Munique, você vai ver que é desde da malteação do malte mesmo, tu vai pegar o grão, vai maltear, tu precisa saber desde a malteação até Sim. a receita, por causa justamente disso. Tu tem que ter o conhecimento para fazer tudo de ponta a ponta. Porque aqui, inevitavelmente, a gente tá falando um pouco também de que esse processo, por ele ser diferente, tem várias etapas diferentes e mais lento também, um dos efeitos colaterais, que nesse caso não é um problema, é também o grau de modificação do malte, né? Exatamente. É bom você ter tocado nesse ponto, porque, assim, voltando um pouquinho lá na geração de compostos, a gente tem uma geração de melanoidinas em níveis diferentes dos maltes de tambor, de silo, né?
E a gente tem um outro ponto muito importante também que a gente não comentou, que fala-se muito, que é o desenvolvimento da microbiota local nesse processo. E assim, essas estruturas, esses galpões, eles são bem rústicos mesmo. Você entra assim, tem aquele cheiro rústico, aquela coisa bem artesanal. Então, com certeza, isso contribui de alguma forma. E o meu approach com essas cervejas tradicionais, com essas cervejas reconstruções históricas, é o seguinte: se é ou era feito assim, pode ser melhor, pior, diferente, mas se a gente está buscando isso, a gente faz assim. Então, assim, eu gosto muito de fazer como tem que ser feito. Ah, mas isso dá trabalho a mais e nem, não se percebe, acho que já se provou através de ensaios, não sei o quê. Mas na prática nunca fica, né? Sempre tem alguma diferencinha. Então eu acho isso muito importante. E aí falar sobre essa formação de microbiota também é um tópico que existe na questão de maltes que são germinados no chão, né? E voltando para a estrutura química, que eu acho que é o que você tinha perguntado, né? Que vai trazer um pouco desse sensorial. Eu até me perdi na pergunta, era isso? A gente estava falando sobre o grau de modificação. Ah, o grau de modificação. Exato. Então, assim, é um malte que geralmente ele tem um menor poder enzimático, tá? Então esse grau de modificação ele é menor. Geralmente ele pode ter níveis mais altos de beta-glucanos também, né? E as melanoidinas desse malte eles são mais pronunciadas. Isso vai se conectar ali no processo com etapas de mosturação com decocção, por exemplo. Geralmente ele tem precursores, um nível mais alto de precursores de DMS, que é o SMM, e geralmente o perfil proteico dele também é um pouco diferente, é um pouco mais elevado, ele tem mais proteína também. E ligando isso com o que você comentou ali atrás, é muito interessante ver o approach das pessoas, das cervejarias, dos profissionais que ainda trabalham com esse malte, assim, principalmente em larga escala, porque esses grãos eles têm uma diferença não só de DNA, mas de safra, de ano, né, que são condições microclimáticas que vão influenciar. E mesmo dentro desse quadro já diferente desse malte, e não só para esse malte, a gente tem diferença de ano para ano. Uhum. E essa diferença, ela é extremamente, na Tchequia, por exemplo, é extremamente calculada para você ter uma uniformidade no produto final e o melhor rendimento também. Então, ajusta-se muito do processo em detrimento da variação dos grãos. Sim. Isso é muito estudado, isso é minucioso, assim, de ano para ano, mudou. Então, se eles fazem ajuste para que o resultado final fique o mais próximo do que tem que ser, com o melhor rendimento possível para eles. Então eles tratam isso muito a sério, essa ciência, essa química dos maltes, muito a sério, né? A ciência, ao contrário do que a gente gostaria, né? A ciência lá é muito levada em consideração nos processos, né? Sim. E quando a gente fala também, tu falou sobre essas modificações que ocorrem por mudanças climáticas e tudo isso, é difícil não conectar com o fato de que a gente vem recebendo reportes sobre problemas de safra de lúpulo, e isso também impacta na cevada. Apesar de a cevada ser um grão extremamente resistente, a cevada sobreviveu historicamente por ser um grão sobrevivente. Sim. Ela também sofre quantidade de proteína, tamanho do kernel, tamanho do grão mesmo, isso tudo impacta lá no final, no processo de malteação, no processo de manipulação desse grão para virar a cevada que vai, no final das contas, o malte de cevada que vai virar a nossa cerveja. Mas para as pessoas talvez que nunca tiveram acesso a provar, porque eu acho que se tu não prova uma cerveja feita com floor malted ou provar o grão, tu não vai conseguir notar a diferença. É difícil falar isso, mas o que a gente nota de diferença quando a gente compara um malte Pilsen? Eu não vou nem dizer um malte Pilsen mais comum, vou dizer um Pilsen Weirmann, por exemplo, que tem mais caráter, que tem mais riqueza, com um floor malted. O que a gente espera de diferença nele? Se a gente pegar um malte um regular, né, um Pilsen regular da Weirmann, por exemplo, eu considero que ele é um malte que ele é mais limpo, ele tem menos característica, tá? O malte de germinação de chão é porque também a gente entra numa segunda bifurcação, que é a genética desse malte, tá? Uhum. O malte que as pessoas têm mais acesso hoje, mais fácil, são duas genéticas que ao longo da história foi se mantendo e jogando para ser a genética
que ela era mais resistente a pragas, ela trazia uma colheita mais alta, né? E existem outras genéticas mais antigas. Então, hoje, esses maltes, eles de germinação de som, eles já têm uma genética que é um pouquinho mais limpa do que aquela original, tradicional zona lá, que era a primeira, né, de todos os maltes. Mas resumindo, assim, para tentar trazer, assim, é difícil descrever a característica sensorial de um malte desses de germinação de chão, que quando bem colocados no processo, que ele está realmente exibindo essas qualidades dele, essas características, eu diria que ele tem uma personalidade, eu brinco, é um mofinho, assim, meio um pão, meio com um mofinho, assim, que depois traz camadas de floral, né, várias coisas, assim, um herbal leve, é uma coisa bem característica que eu acho que quando você começa a acostumar, você sabe logo de cara, isso aqui é isso, assim, sabe? Mas é difícil de escrever. Interessante. Tem até um post, né, que eu fiz de uma cerveja, nossa, que ela tem essa característica muito em vogue, e nesse post eu coloco, olha, eu não vou nem me atrever em descrever em palavras isso, porque realmente é muito difícil, eu não consigo, assim, colocar isso, mas é uma complexidade maior, é uma característica bem, quando você costuma, você sente isso de longe, né? E o Pilsen tradicional, talvez ele seja um pouco, apesar de ele ser bem rico nessa questão do pão, né, e quando você processa ele de maneira certa, com a estrutura da receita certa, com o processo certo, ele vai trazer essas características bem exuberantes também, é uma característica mais limpa, mais plana, assim, eu diria. Eu fico com essa impressão. Primeiro que, pra mim, é muito nítido quando eu provo uma cerveja feita com malte Pilsen Weirmann. Uma diferença entre um malte mais barato, por assim dizer, e um Weirmann, pra mim, fica muito nítido, assim, o caráter que é mais rico, ainda que não é uma intensidade gigantesca. Comparando com o Floor Malted, é como se fosse um nível acima, sabe? Sobe mais um nível a intensidade de sabores e aromas. Mas tu me tocou num ponto que eu queria explorar mais um pouquinho, Gustavo, que é a questão da microbiota durante o processo de malteação, que é... Sim. Porque quando eu visitei a fábrica, a maltaria da Weirmann em Bamberg, e o processo de malteação lá dentro é extremamente asséptico. É muito controlado, tudo muito super controlado. Sim. Aqui a gente tá falando, provavelmente, como tu falou, né? Tu sente o cheiro já quando tu entra dentro do lugar. Sim. E eu fico me perguntando o quanto disso impacta também no sabor e no aroma desse malte, né? Porque eu fico pensando que tipo de micro-organismos e que eles impactam desde a germinação, que a gente sabe que no final das contas é uma mini mostura que tá acontecendo ali, até a secagem. O que tu acha que impacta ali? O que tu acha que tá envolvido ali? Eu até, você tá falando, eu comecei a lembrar de instalações e casos, assim, que eu já vi. E é até um pouco engraçado, porque, assim, é rústico mesmo, assim, a gente vê mofo no teto. Padrão belga. Padrão belga, né, Europa Central, quase oriental, mas, assim, eu já vi rato correndo por cima de malte, em maltearia, sacou? Maravilha, hein? Eu não queria trazer esse impacto negativo para quem tá ouvindo aqui, mas assim, você tem mofo no teto, é um ambiente rústico, é um ambiente que é como era antigamente, eles preservam isso, e eu acredito que isso faz parte, assim, eu não acho que o malte ele é mofado ou que tem gosto de rato, não tem nada disso, mas assim, com certeza você tá num ambiente que ele é diferente desse ambiente ascético da Weirmann alemão, entendeu? Ele é outro universo, é outro contexto, assim. Então, assim, é difícil eu te falar o que tá acrescentando, mas é uma daquelas coisas que eu mencionei ali atrás. Era feito assim, e isso trouxe esse resultado, né, e tal. Então, assim, então vamos fazer assim para fazer do jeito que tem que ser e tal. E se a gente for fazer outra coisa, a gente faz do outro jeito. Também sem impor limites para ninguém. Quer fazer sim, claro, do seu jeito, acho que é super válido, é mais legal, né? Mas, assim, quando eu busco fazer alguma coisa tradicional ou reconstrução, eu vou em tudo que eu posso. Vamos fazer assim? Então vamos fazer como era feito, né? Então, assim, o que é exatamente de microbiota é difícil, muito difícil eu falar. Mas a minha experiência é isso, assim, você vê mofo no teto, você vê o negócio direto no chão, o cara vem com a bota, tudo bem que é uma bota que ele tá pisando só nas instalações, mas pisa em cima, vai virando com a pá e tal. É uma coisa bem artesanal, bem rústica mesmo, assim.
E como a gente fala de uma cama maior, né, mais grossa de grãos, tudo isso, eu imagino que possa ter N micro-organismos benéficos funcionando. Eu não tô nem falando de problemas, né? Micro-organismos que, Sim, por mais que tenham um impacto pequeno, possam gerar um impacto diferente no malte e daí levar as cervejarias a usar esse floor malted. sim. Deixa eu só falar um ponto, eu acho que tem um ponto importante disso aí também. Tem muitos processos de cerveja que são de fermentação aberta e alguns processos, igual você mencionou, belga e coisa espontânea, esses processos, eles sofrem, às vezes, até uma influência maior dessa microbiota, tá? Do que, às vezes, um processo que a gente está fazendo aqui, ou uma cerveja. Só um adendo, assim, para deixar anexado aí nessa questão da microbiota. Perfeito. Por favor, traz todos os insights que tu quiser. A gente tá aqui para extrair o máximo de informações de ti. Tu falou sobre... A gente falou, na verdade, sobre grau de modificação no malte. E eu tava agora, inclusive, tô terminando de ler o Dark Lagers, do Weyermann, com o... Me esqueci o nome do outro autor em conjunto. Sei demais. É com o... O Dornbusch. o Horst Dornbusch. Isso aí, que escreveu o Altbier. E eles falam sobre que decocção, para esse malte específico, decocção é o caminho, apesar de ter alternativas. Tu concorda com isso? Completamente, tipo assim, não existe lager sem decocção, não existe, mas assim, não existe esse tipo tradicional sem decocção, e é o que eu falei ali atrás, as coisas elas são interligadas, então você tem um malte que tem uma genética, você tem um processo de malteação que traz algumas características dessa genética, e você tem um processo de produção que vai acentuar, mitigar coisas que vão trazer esse equilíbrio que ao longo dos anos formou o que a gente conhece hoje, ou pelo menos conhecia até um tempo, e hoje em dia está se perdendo, dessas cervejas, da tradição dessas cervejas. Então, quando a gente fala de decocção, a gente está falando de um tratamento, de um processo químico em cima de um processo químico que já teve em cima de um DNA que já tem uma estrutura diferente. Então é uma cadeia, né, até chegar. Então, por exemplo, como exemplo, esses maltes, eu mencionei que eles têm um nível de precursor de DMS mais alto. Ele é um malte que, se você não ferver do jeito que tem que ser fervido, ele vai trazer uma característica esquisita, assim, porque também o DMS que vem não é o mesmo DMS que a gente está acostumado. Ah, é? Ele é um pouco diferente. Não, assim, continua sendo DMS, mas ele tem uma nuance diferente, então nas primeiras vezes isso é até estranha. E eu não sei nem te responder essa pergunta completamente, porque eu nunca processei um malte de flor sem ser através de decocção. Então, assim, eu nunca fiz esse experimento para saber o que acontece com um malte desse se a gente não passar ele por submetê-lo à decocção. Até porque tu vai... Primeiro, é um desperdício de malte. Sim. Ou se não quer fazer decocção, usa outro malte. Segundo, é um malte que tem um grau de modificação mais baixo. Exato. Isso já implica numa perda grande de eficiência. Exato. Se tu não fizer o tratamento correto. Então, minimamente, uma decocção faz sentido. Ainda mais essa questão que tu trouxe do DMS, né? Pra quem não sabe o que é decocção a essa altura do campeonato, episódio 51 do Braçagem Forte a gente falou sobre decocção, mas é basicamente o processo de mostura onde tu retira pedaços, lotes, terços, por assim dizer, do mash pra gente conseguir esquentar, ferver e depois voltar e aumentar até as faixas de temperatura da mostura. Mas, minimamente, uma decocção é necessário, né? Mas eu imagino que, pelo problema do DMS, quanto mais próximo de 3 decocções, melhor ainda, né? Pra escapar disso. Então, sim, mas ainda assim, se você não tiver uma fervura adequada, você pode ter alguma questão de DMS nesses maltes, tá? E que voltando no malte Weyermann, por exemplo, ele é super limpo em relação a esses precursores. Sim. Ele é muito baixo, falando do malte Pilsen, então é um malte, de certa forma, muito mais fácil de ser manuseado, né? Ele aceita processos mais simples, assim, para chegar numa excelência, que é um malte excelente, é um malte, assim... Com certeza. Que eu faço IPA com ele e adoro, assim, acho assim, magnífico, muita diferença fazer uma IPA com malte Weyermann ou um malte de outra genética, não só por causa da qualidade do processo, mas por questões químicas também, desde de genética, que vem da genética também. Então, você acha ele um malte fácil de você manusear por causa disso. Super modificado, ele traz um rendimento muito bom, mesmo se você tiver uma certa vacilada ali no processo. Então, é mais fácil de trabalhar com um malte desse do que com um malte flor. O malte flor, ele demanda mais
domínio do que você está fazendo, uma conexão desde lá atrás com a receita, com o processo, com o seu equipamento, porque não é qualquer equipamento que faz uma decocção, às vezes não é qualquer equipamento também que você consegue uma evaporação que você precisa para esse processo, né? Então, acho que é isso. E eu acho também que esse foco nessas qualidades do malte Pilsen, não flor, né? O Pilsen mais básico da Weyermann, também é um reflexo de mercado quando a gente olha para cervejarias, até cervejarias clássicas, históricas, alemãs, saindo da decocção e indo em direção a infusões simples ou infusão de múltiplos steps, mas sem decocção, né? Justamente troca de equipamento, modernização de equipamento. Então, perde-se o controle que tu precisa ter para fazer a decocção e daí, tipo, às vezes estão migrando, inclusive, do floor malted para malte Pilsen mais padrão, mais padronizado, justamente porque estão evoluindo, não necessariamente que precisa evoluir, mas por questões mercadológicas, enfim, custos evoluem para o uso desse malte aí. Mas onde você encontra toda sorte de maltes para fazer a tua receita? O lugar para você comprar isso é na Lamas Brew Shop. Tem de tudo, desde insumos até equipamento para fazer a cerveja na sua casa. E tem desconto usando o cupom Braçagem Forte, tudo junto. Acesse o site lamasbrewshop.com.br e receba na sua casa. Vamos lá, aí nós não falamos sobre ales, definitivamente nós nem tocamos em ales aqui, a gente tá falando em lagers. Que estilos que tu entende que são os mais recomendados pro uso do floor malted? Como é que tu chama ele em português? Eu preciso chamar ele de português de alguma coisa. Malte... Boa pergunta. Germinação de chão, eu falo assim, germinação de chão. Malte feito, germinado no chão. Germinado no chão, é. Porque a gente falar malte de chão fica esquisito, né? Porque... ele vem do chão, no final das contas, né? Ele vem do chão, no final das contas, todos vêm, né? Eu acho que é o seguinte, hoje em dia, nada como uma cerveja inspirada em estilos de lager tchecos para se usar e para se depender de maltes germinados no chão. Eu acho que sim, é possível de você fazer uma cerveja alemã muito boa sem esses maltes, é possível você fazer, várias cervejas diferentes. Agora, as cervejas inspiradas nas cervejas tchecas, nas lagers tchecas, eu acho que não fica a mesma coisa. Não tem como, assim, é impossível, porque é uma estrutura de outros parâmetros também, lupulagem, fermentação, DNA da cepa de levedura, processo também, estrutura da receita como um todo. Acho que isso tudo pede muito isso, e sem isso é muito difícil. Apesar de que você tem. Pilsner Urquell, hoje em dia, ela nem é feita com malte de germinação de chão, tá? A Budvar mas a Pilsner Urquell não é, não. Então, assim, eu também não posso falar que não tem como fazer se você tiver o domínio, o processo, mas eu diria que o que mais pede são essas cervejas tchecas, inspiradas nas tchecas. Se a gente for pensar em BJCP, então a gente tá falando da Pale Lager, Czech Pale Lager, da Premium Pale Lager, que é a antiga Bohemian Pilsner, uma Amber Lager e uma Dark Lager. Sim. Só falando de tchecas. Isso. A cerveja tcheca ela é classificada como se fosse, eu gosto de expressar que ela é classificada num gráfico. No eixo X, a gente tem a coloração da cerveja e no eixo Y a gente tem o extrato primitivo, que é o teor de açúcar que posteriormente na fermentação vai transformar no teor de álcool da cerveja, né? Então, a gente tem as classificações. Você tem a cerveja clara leve, a clara normal, a clara premium, né? E depois você tem a escura. E num determinado momento da história, a gente começou a ter a meia escura, que é o que a gente chama aqui no Brasil de ruiva, né? São as polotmaves. Então as tmaves são as escuras e as polotmaves são as meias escuras, que na verdade elas começaram sendo misturada mesmo, a clara com a escura. Por isso que ela é chamada de meia escura. Isso. Blend. E até hoje existe esse blend, não no serviço, mas na própria cervejaria. Tem muita cervejaria que a polotmave é blendada na cervejaria. No tanque mesmo. No tanque mesmo. O tanque é blendado e daí no serviço não é no... Eu pensei que era o serviço mesmo. Eu acho que começou no serviço, naquela coisa de brincadeira. Eles gostam muito dessa questão do serviço, né? Desde sempre. Então acho que começou no serviço, mas aí ganhou notoriedade, abriu-se um mercado e algumas cervejarias
elas fazem dessa forma, elas blendam no coisa. Então a gente tem lá, como classificação, o Świetl, Vychepny, Pivo, que seria a cerveja mais leve, geralmente ela vai de 8 a 10 plato, mais ou menos, que são as osmíticas, 8 plato, e as decíticas, que são 10 platos. Depois a gente passa para Świetl e Ležák, que Świetl é claro e Ležák é lager. Então, a Świetl e Vychepny Pivo é clara, Vychepny torneira, Pivo cerveja. Então, a cerveja clara de torneira, eu brinco que é o famoso chopinho aqui. Ele vê um chopinho. E aí a gente tem depois, então, a Świetl e Ležák, que é uma lager, aí lager é como se fosse uma cerveja. Aí é uma nomenclatura bem simples. E depois a gente tem as Specialnes, né, que são as especiais, que são acima de 13 plato. E aí depois a gente tem a coloração, como eu falei, a Tmavé e a Polo Tmavé, que é a meia escura. E existe também o Cherney, que é preta mesmo, que é a nomenclatura para preta mesmo, não é escuro. Então, geralmente, elas são as cervejas pretas. Então essa é a gama de cerveja. Todas esses estilos se beneficiam muito com o malte de germinação de chão, trazem uma característica única e distinta, bem diferenciada para esses maltes. Só uma dúvida que me ocorreu agora. O fleco se enquadraria onde? Tmavé Pivo. Eles só agora, na pandemia eles começaram a fazer uma Świetl também, uma clara. Sim. Mas até 2021, 22, sei lá, na história da Uflekus só servia Tmavé Pivo, né? Eles chamam de Tmavé. Lá eles chamam de Tmavé. É porque Tmavé e Tmavé é a mesma coisa, é uma colocação, é uma maneira mais coloquial de colocar isso, sim. Uma coisa que eu tava pensando agora, beleza, a gente olha para estilos tchecos e faz total sentido, Floor Malted e tudo isso. E tem uma questão também que, pelo menos a Weyermann, e eu sei que tem outras maltarias que também fazem esse tipo de... Porque é um processo, né? Não é uma marca registrada. Uhum. Mas a Weyermann tem o Bohemian e o Dark, né? Bohemian Dark. Sim. Tem 2 tipos de malte, Floor Malt. Estamos falando de intensidade, estamos falando de características, por ser mais escuro, maior secagem, vai trazer umas notas aí mais de tosta, mais amêndoas e tudo isso. Então, me leva a pensar que cervejas claras a gente vai olhar sempre para o malte mais claro, mas conforme vai subindo essa escala de cor, a gente pode usar esse malte mais escuro também para trazer complexidade. Sim, eu vou te explicar historicamente de onde que vem isso. Os maltes boêmios da Weyermann, eles vêm da República Tcheca, da Tchequia agora. Eles vêm mais precisamente da cervejaria Ferdinand. E a cervejaria tem a sua maltaria. Então, durante anos na Tchequia, as cervejarias tinham maltarias adjacentes, então todas elas processavam o seu grão. Isso é muito legal porque o cervejeiro ele tinha uma noção do processo químico lá de trás, não só do processo, mas como que esse malte estava, se ele precisasse corrigir isso, manipular isso no processo de produção. E eu acho que foi isso que trouxe esse fundamento desse cuidado que eles têm hoje em fazer esses estudos toda vez que troca de safra, que troca de insumo. Mas então o que acontece é o seguinte: os grãos torrados também eram processados pela cervejaria. Então, na verdade, esses grãos mais escuros, eles eram os mesmos grãos que na terceira etapa que a gente falou ali do processo, que é a de secagem, eles sofriam um processo diferente. Então, o grão, na verdade, ele era o mesmo. Então, quando a gente pega a Ferdinand produz cervejas claras e escuras com maltes que ela mesma malteia na maltearia dentro da cervejaria, e os grãos que ela usa escuros são esses grãos germinados no chão, né? E existe também na Weyermann os maltes boêmios, Bohemian, que não são de germinação de chão, que são maltes genéticos da Tchequia, às vezes plantado lá, às vezes plantado na Alemanha, que são processados na planta da Weyermann, que é essa que você descreveu aí. Então existe isso também. Isso é interessante também, porque então nós conseguimos, de novo, perfis diferentes, maltes diferentes, senão não vendiam como maltes separados, né? Exatamente. Resgatando novamente o livro Dark Lagers, porque é o que tá na minha cabeça agora. Sim. O Thomas Kraus, que é o Thomas Kraus Weyermann, ele fala que o ideal para fazer lagers escuras é o floor malted. Por quê? Porque ele equilibra o perfil de malte floor, ele equilibra as notas mais pungentes do malte escuro. O que tu fala sobre isso? Eu acho que assim é muito diferente, porque os taninos parece que eles são diferentes.
a cerveja muito escura com maltes que não são flor, ela tende, para mim, a minha percepção, tá? Ela tende a vir eu vou falar de uma maneira exagerada, não necessariamente é disso, mas é só para que lado que puxa. Uhum. Puxa um pouco pro ácrido, puxa um pouco para aquele torrado meio tanino que passa do ponto, e não sei te explicar por quê, talvez também pela cadeia proteica ser maior, o tipo de proteína, né, desses maltes de germinação de chão são diferentes. Ele realmente parece que ele é mais redondo, ele é mais macio, ele traz complexidade com o escuro, mas sem trazer aquela agressividade, aquele ácido, aquele seco, aquele tanino, que geralmente é muito fácil de você errar no malte, né, que não é malte de germinação de chão. Então eu concordo com ele, eu acho que isso é completamente diferente, é outra coisa. E se a gente for pensar, não somente, acho que tu brilhantemente traz isso ao longo da nossa conversa, que não é somente o malte, floor malt, é o processo inteiro, né? Sim. Se a gente soma decocção com o malte floor, com uma água mais mole, a gente tá falando de maneiras, principalmente a gente tá falando de melanoidinas que provavelmente também vão impactar nessa percepção de pungência de malte torrado, né? E não pensem em pungência como uma característica ruim. Alguns estilos essa pungência é necessária, mas quando a gente fala, vou citar, e se eu tiver errado, por favor, me corrija, vou citar as lager tchecas. A lager tcheca escura, por exemplo, a dark lager tcheca, ela não é para ter um torrado agressivo, não é um torrado, é um torrado sutil, que tem cor, mas não é aquela agressividade que a gente esperaria numa dry stout, por exemplo. Seria mais ou menos isso, né? Não, é diferente. Existem duas escolas, assim, uma mais antiga e uma mais moderna. Uma que é mais uma coisa assim, um chocolatão mais intenso, mais escuro um pouco. E existe até uma vertente que é uma escura mais seca. Existe sim essa vertente, mas não chega perto de uma dry stout, por exemplo. E talvez, voltando, né, talvez assim, como o processo ele degrada menos as proteínas, né? Ele preserva mais as proteínas estruturais, e ele também tem menos fã, isso também pode contribuir nessa percepção. E muitas vezes você pode até ver que, por exemplo, o Flecon é um exemplo disso. Assim, a cerveja ela é bem escura, mas você não sente ela no sensorial tão escura quanto ela é no visual. Por que isso? Então a gente entra mais uma vez. A gente tem esses grãos geneticamente, a gente tem o processo desses grãos, depois a gente tem também o processo de produção, onde a gente vai trabalhar melanoidinas da decocção diferente, uma reação de Maillard totalmente intensa ali, e depois vai ter uma fervura também mais intensa. Então isso tudo vai trazer caramelizações, esse arredondamento aí de uma forma diferente, né? Então, você vê que realmente ela é uma cerveja muito escura, mas não é agressiva. Não, assim, eu considero uma dry stout, uma Guinness, agressiva, porque no sentido de o torrado dela é agressivo, né? É agressivo, é uma coisa que... É pungente, ele é assertivo, ele é o ponto focal dessa cerveja. Ele é assertivo, mas ele é agressivo. Eu, por exemplo, adoro, eu gosto, mas ele é mais agressivo. Não é tão redondo, não é tão cheio, até o nome, né? É seca, né? Uma dry stout, e não é tão cheio quanto essas lagers tchecas, né? Escuras. Exato, e lagers tchecas usam lúpulo Saaz, e eu ouvi, não posso dizer por onde, que a Hops Company tá para trazer Saaz. Olha só, a Hops Company vai trazer Saaz pro Brasil, Saaz selecionados por o povo da Hops Company, que faz isso. Vai lá na fazenda, seleciona o lúpulo, o melhor lúpulo, e traz para você. Então, acesse o site hopscompany.com, faça um contato, procure lúpulos para você. Se você já é atendido, chame a pessoa que atende e vá com tudo em cima desses lúpulos diferentes. E, Gustavo, onde é que entra o Floor Malted na Koala Sunbrew? Principalmente nas cervejas, na verdade, quase que só nas cervejas inspiradas nos estilos tchecos, porque é muito difícil, a gente importa muita coisa a gente mesmo. Igual eu te falei atrás, a gente tem várias genéticas de malte flor também. Então, quando você pega esse malte flor Weimar, basicamente você está trabalhando ou com uma variedade que chama Maus ou com uma variedade que chama Bojos. São variedades mais modernas, são variedades mais limpas, mais
estáveis em termos de produção, de resistência à praga, mas elas têm menos característica, né? Existem outras variedades mais antigas, tipo o Tolar, o Haná, que trazem mais essas características. A gente traz muita coisa, assim como a gente importa também lúpulo para essas lagers, a gente importa todos esses lúpulos em flor. Isso é um trabalho de pré-seleção antes dessa safra ser processada, de firmar esse compromisso, de trazer, tem mínimos de compra, a gente é uma cervejaria muito pequena, então acaba que a gente deixa esses maltes para usar com o que a gente mais precisa, que são as cervejas inspiradas nas tchecas. Sim. E também é um dos estilos que a gente mais produz, dos universos que a gente mais produz hoje em dia, então a gente mantém isso. As cervejas alemãs, geralmente a gente usa maltes Weyermann, né? Cervejas belgas, eu uso maltes belgas, eu gosto de usar muito da origem, assim, sabe, para fazer. E sempre que possível, que disponível, eu uso malte Weyermann, porque eles são muito limpos, eles são muito bons. Mas então no Flor, eu diria que as cervejas da Escola Tcheca. E quais cervejas da Escola Tcheca tu tem hoje na linha? A primeira cerveja que a gente desenvolveu da Escola Tcheca foi a Closer to the Truth. Ela era uma lager clara que a gente fez um processo também que é bem esquecido hoje em dia, quase muito difícil você achar, que é o processo de pitch nos barris, onde você faz um revestimento interno com uma cera de abelha, resina de árvore de pinho e algumas coisas. Carambas, que a fuder, nossa, muito massa. Eu acho muito legal isso. Muito legal. É um processo muito raro hoje em dia. E foi a nossa primeira aventura, assim, nessa escola, lá em 2017, se não me engano. E foi onde começou a nossa paixão pela cultura da Tchequia. E ela é uma cerveja de 13 graus Plato, então é uma cerveja que a gente faz até hoje. Depois dela, a gente fez a Tetralema, que foi a nossa primeira Desitka. Depois disso, a gente fez a nossa primeira Osmitica, que é a Slichasse. Essa cerveja é incrível. Essa cerveja, ela é impressionante porque ela é uma cerveja de 8 graus Plato, né? Osmitica, uma Svietlevichepny Pivo. Uma cerveja que tem 3% de álcool. E é uma cerveja que você nunca fala pela complexidade, pela textura, pelo jeito que ela sente no sensorial. Você nunca falaria que é uma cerveja de 3% de álcool, e eu tenho complementos de tchecos que para mim foram muito gratificantes dessa cerveja não se sentir como uma osmítica, uma das minhas cervejas preferidas hoje em dia, que eu mais bebo. Depois a gente fez a depois a gente fez a Siptjepraven, que é uma cerveja que ela trabalha muito todos os processos tradicionais, mas com alguns approaches modernos que respeitam os tradicionais. Então, assim, ela não tem dry hopping, ela não tem nada disso. Então, qual é o approach moderno da Siptjepraven? Ela usa uma variedade maior de lúpulos tchecos. Ela usa 6 lúpulos tchecos, alguns DNAs são mais recentes, mas, assim, decocção do mesmo jeito, maltes de germinação do chão, todos os processos, fermentação, mesma rampa de fermentação, a mesma cepa que a gente usa. E depois dela a gente fez a Cosmos, que é uma outra Desitka, também incrível. E aí a gente tem, eu falei até agora as claras, né, as Svietles, e a gente tem as escuras. As principais são a Principia, que foi a primeira. Depois a gente fez uma Polotmavi, foi a Hail, e depois a gente voltou, fez uma outra escura. A gente fez uma escura de extrato primitivo bem alto, que é a Stratseny, que é como se fosse equivalente a uma Doppelbock. E a gente fez a Manchester, que é uma escura. Então a Principia, ela é uma escura daquela vertente mais seca, mais escura, um pouco mais torrada. Explorando aqueles universos que existem na Tchequia hoje. Exatamente. E aí a Manchester a gente já fez uma que é um pouco mais achocolatada, com uma complexidade. Ela usa uma carta de grãos mais ampla, assim. E tanto a Manchester como a Siptjepraven, elas foram inspiradas em cervejas de uma cervejaria que eu acho que, assim como algumas outras, mas faz muito bem essa coisa de preservar o tradicional, mas colocar alguns toques modernos sem perder a classe, que é a Dalešitze. Então a Siptjepraven e a Manchester foram inspiradas em cervejas e estruturas, processos e approaches da Dalešitze. E tu acha que, tirando essas cervejas, eu tô salivando de ficar ouvindo tu falar o nome das cervejas e como é que elas são. Eu tô salivando aqui, desculpa se parecer que eu tô babando pelo canto da minha boca aqui. Tirando desse universo, eu não quero ser tão restrito, mas a gente sabe que no universo tcheco, sim, é quase mandatório, né? Quando a gente fala de
estilos clássicos, um pouco alemão também, estilos alemães, alguns se beneficiam disso, estilos com mais intensidade de sabor. Mas tu acha que tem alguma utilidade pro floor malted fora desse universo? Tu vê algum benefício em usar ou é jogar dinheiro fora? Dê um exemplo para uma IPA, por exemplo, ou por uma, sei lá, talvez uma Dry Stout, por exemplo, uma Brown Ale, por exemplo. Vamos lá, fiquei pensando, eu quero resgatar uma IPA histórica. Vou usar o teu rolê que tu trouxe aqui sobre resgate histórico de estilos. Vou resgatar uma IPA histórica, quero fazer uma Burton Ale, quero fazer uma Old Ale, talvez. Não sei. Tu acha que tem uma sinergia aqui ou não faz sentido? Eu acho que tem total. Aí eu vou lá na Crisp, na Inglaterra, uma outra maltaria de lá. Eu queria dizer que a Crisp é uma maltaria inglesa que hoje processa vários maltes por germinação de chão. Ah, interessante. Não é tão conhecido, não é tão sabido. Então a Crisp, por exemplo, para começar, a Crisp ela foi uma que pegou a genética de um malte tradicional da Morávia, porque antigamente isso era uma divisão de reinos, né? A gente não tinha Tchequia, nem Alemanha, a gente tinha Boêmia, Bavária. Colcha de retalhos se chama. Morávia, exatamente, Império Austro-Húngaro. E essa divisão ela era diferente. Então a Crisp, ela foi lá, buscou em algum, não sei te dizer precisamente, não sei nem se é falado isso, mas buscou em algum banco a genética do Haná, que é um malte que é conhecido como ser o mais tradicional de lá, é conhecido como sendo o malte que fez o primeiro lote de Pilsen lá na Boêmia em 1842, e pegou um campo na Inglaterra que tem condições de umidade e declives de água, de escoamento de água similares aos originais lá na Morávia, e tá plantando e tá fazendo o que ela chama de malte Haná, que é uma reconstrução histórica dela lá na Inglaterra, tá? Mas além disso, a gente tem, vamos sair um pouquinho de lager, brevemente, a gente tem o Chevalier, a gente tem o Plumage, são maltes que são... E até o Marisotter, que é a mais famosa aqui pra gente, ele tem a versão de flor. É mesmo? E tem a versão que não é de flor. É interessante. Ninguém sabe disso, né? E essas versões... Esses são os maltes heritage, né? De origem, né? É isso que seria a tradução? Seria. Que são maltes que são reconstruções ou revitalizações. Reconstruções não, revitalizações de maltes mais antigos, né? Porque a gente tem que lembrar que os maltes, eles foram sofrendo modificações genéticas desde quando a gente começou a selecionar. Ah, eu gosto desse, eu não gosto desse. Isso foi a primeira etapa de modificação genética. Modificação genética não significa só no laboratório, né? Seleção, né? Por seleção. Cisgênica ou transgênica, a seleção ela é uma modificação genética. Então, alguns bancos guardam DNAs e tudo mais, e a Crisp ela trabalha. Além do Haná, que é de origem tcheca, o Chevalier, que é de lá, né, do Reino Unido, e o Plumage também é do Reino Unido, e o Marisotter, que a gente conhece muito bem, e ela tem a versão do Marisotter de chão ou não. Os outros eu acho que são todos de chão. Então, assim, com certeza você trabalhar um malte desse para reconstruir ou fazer um estilo clássico desse, com certeza vai ser benéfico, vai ser legal, vai ser interessante, vai trazer notas de complexidade. Agora, assim, o que exatamente, como, eu não sei te dizer, eu só diria que vai trazer com certeza mais complexidade, coisas mais camadas, mais a mais, né? E lembrando que quando a gente fala de uma IPA inglesa, a gente fala de uma IPA que ela não tinha tanta frescura com impacto de estresse térmico, como IPAs hoje que são voltadas para aromáticos mais sutis, de lúpulos, de DNAs mais modernos, mais complexos, né? Óleos essenciais muito sensíveis. A gente evita estresse térmico em IPA para não perder nem prejudicar isso, desde a oxidação, que vai, né, movendo na cadeia química, quanto a geração de outros compostos, como o ácido tiobarbitúrico, que vai acelerar a degradação disso na prateleira. Então, assim, por exemplo, se você me perguntar uma West Coast IPA ou uma New England IPA, eu acho que não sei, mas ainda assim dá para testar, né? O não nós já temos. Mas os estilos mais clássicos, ingleses, eu acho que com certeza devem ficar incríveis com esses maltes, né? Outro estilo que deve ganhar uma complexidade
e uma característica cheia bem legal que a gente gosta de trabalhar o estresse térmico são essas Imperial Stouts. Que a gente gosta de trabalhar essa fervura mais longa, a gente gosta de trabalhar essas caramelizações. Strong Ales, né? Eu acho que eles devem funcionar, exatamente. Aí talvez com essas variedades Chevalier, né, ou plumagem inglesas, talvez seja mais benéfico ainda do que essas tchecas, mas sei lá, é o tipo da coisa que só testando, né, pra gente ver. Eu tinha mais uma pergunta, mas ao longo desse programa, a resposta foi se construindo, que é, não é um malte comum, principalmente a gente tá falando pra cervejeiros, cervejeiras caseiros, e também pra comerciais, pra pessoas profissionais aí do ramo, mas não, é um malte que tu tem que fazer um certo esforço. Não é tão simples de conseguir. Mas me leva a crer que a gente não consegue replicar as características que ele tem usando combinações de outros maltes. É ele ou ele, né? Com certeza não. Com certeza não. Do mesmo jeito que a gente não consegue replicar a própria decocção com malte melanoidina, isso não... Assim, pode até passar às vezes, mas para nativos ou para quem está acostumado e gosta mesmo, é bem diferente. Eu diria que o malte ainda é mais diferente do que... na verdade não tem como falar isso não, mas assim, é ele ou ele. É ele ou ele. Beleza. E se você, lógico, a gente falou lager, você deve estar se perguntando que levedura lager eu deveria usar, já que eu vou tentar fazer algum tipo de cerveja. E o lugar para te encontrar lagers, ales, brett, bactérias, o lugar certo é a Levtech. Levtech tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, também tem leveduras para outras bebidas, como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Gustavo, eu não tenho como agradecer suficientemente por essa hora de aprendizado e de troca, porque só enriqueceu. Que bom. Então eu queria agradecer muito pelo teu tempo, por tu trazer esse conhecimento todo pra gente e mostrar pras pessoas que o mundo é um pouquinho mais do que simplesmente aquele malte pilsen pálido que tu usa no teu dia a dia. Tem outros caminhos pra seguir. Eu acho que tu abriu bastante horizontes para as pessoas aqui, vai ser legal para quem vai escutar aqui. Então, muitíssimo obrigado mesmo por estar aqui. Satisfação, muito obrigado pelo convite, foi ótimo participar. Complementando ali o que você acabou de falar antes também sobre a Levtech, a gente trabalha com leveduras da Levtech também. Atualmente a gente tem um banco de diversas cepas que a gente vem trabalhando ao longo de anos lá com eles, e a gente confia muito nesse trabalho deles para poder ter esses DNAs, essas cepas específicas que a gente precisa para replicar, porque também não adianta a gente trabalhar o malte de germinação de chão ou trabalhar o processo de decocção, mas não trabalhar o DNA, que é, né, aquele ditado, né, o cervejeiro, ele cozinha a cerveja, mas a levedura que faz a cerveja, né, então a gente precisa também desse trabalho bem feito, e a gente conta muito com a parceria e o profissionalismo e o trabalho da Levtech em todos esses trabalhos que a gente faz, então isso também não pode ser deixado de lado, não dá pra gente fazer tudo e não fazer o último elo da cadeia, que traz até também um outro tópico, que é o serviço dessa cerveja, é algo que a gente trabalha muito. Não dá para você fazer essa cerveja toda e na hora de servir num copo que não foi preparado, limpo, lavado, condicionado adequadamente, não vai ficar a mesma cerveja. Isso faz parte da experiência, e vou aproveitar e fazer o convite para você vir na fábrica, na KSB, marca uma sexta-feira. Quero muito. Porque aqui a gente faz os serviços assim do jeito que eles têm que ser feitos. Então a gente trata até o final da cadeia, e isso faz muita diferença, é muito legal. Então a gente está te esperando para você vir viver essa experiência aqui com a gente na fábrica, a gente falar mais sobre a história da cerveja, dessas reconstruções, desses insumos. Será sempre um prazer para a gente. Eu preciso agora fazer isso, eu tenho que fazer isso. Vamos resolver essa situação. Por favor. Queria agradecer a Anastácia Freitas de Oliveira, Fernando José Ganzelli Lima de Azevedo, Otávio Augusto, Diego Alencar Rodrigues, Newton Leal Barbosa. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores. E se você gosta do programa e puder fazer um review, é muito importante para nós chegamos mais longe. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, manda um e-mail para nós, contato@abraçagemforte.com.br, ou uma mensagem. É isso então, Gustavo. Valeu então, Braçagem Forte. Ótimo, muito obrigado.
Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.